Boa noite, gente. Eu quero convidar vocês, eu quero ver, já tem alguns que têm interesse, da gente fazer uma oficina em paralelo às oficinas aqui do professor do NAFTA, de ilustrações dos contos, né? Por exemplo, ele vai passar os contos para a semana que vem, aí vocês vão escolher, eu me identifiquei mais com esse, me identifiquei mais com esse, e vai me dizer a ideia que surgiu na sua cabeça. Aí eu vou te ajudar a melhorar a qualidade do desenho, da pintura, em cima da ideia que surgiu na sua cabeça, para a gente começar a fazer esse diálogo de, da linguagem escrita com a linguagem da imagem, né? Da composição imagética da coisa, que eu acho que é bem interessante. A Sidney até tinha falado para fazer um para a gente adivinhar, né? Para mostrar aqui, para adivinhar qual conto que era. Eu achei massa a ideia, mas não deu tempo, Sidney. Tá? Esses negócios da gente ficar dando aula online assim toma muito mais tempo do que a gente consegue Eu não vou mostrar o meu, que o meu tá adivinhar. muito feio, mas Ah, deixa mas para ela já próxima. começou, ela já começou. Não, mas vamos trabalhar nisso. Aí eu queria saber se vocês têm interesse na gente fazer isso. E quando que eu pensei? Tipo, nas terças-feiras que não tivesse o NAFTA, o nosso encontro do NAFTA. Que daí não tem que ficar arrumando outros horários, né? Tal. O que vocês acham? Aí vocês respondem, pode ser depois, pode pensar, tá? É um convite. Ah, você pensou mais ou menos como seria o funcionamento, Nesca? Eu pensei de ser assim, nessas reuniões mesmo. Só que daí seria pelo Meet, professor, porque o Meet é de graça, né? Já tem lá no Google Sala de Aham. Aula, a gente pode acessar e seria pelo Meet, conversando e fazendo. Por exemplo, a Sidneia já fez um do barril de amontilhado, né? Aí ela fez uma ilustração lá, aí me mostrou, ou seja, a ilustração que ela fez era para a gente ir melhorando. Ó, se você fizer esses tijolos assim, vai ficar assim. A garrafa, você pode utilizar algumas técnicas de preenchimento. Pode pintar com lápis de cor, pode pintar com tinta. Eu trabalho muito com tinta, né? Eu gosto muito da guache, que as outras eu tô com alergia, mas eu sei trabalhar. Dá para pintar com café, dá para pintar em tela, dá para fazer assim o preenchimento. Eu vou ajudando quem escolher o preenchimento que quiser, né, giz pastel, eu vou ajudando dentro do conhecimento que eu tenho e ir melhorando. Claro que não é igual presencial, né? Que a gente vai lá e fala, não, peraí, mexe aqui. Mas Mas já dá então, para. você, assim, daria uma orientação individual, assim. as- Isso, mas assim, a gente faz um grupo coletivo, Aham. né? Aí a pessoa, tive essa ideia aqui, né? Aí vamos lá, tipo, tanto que não a gente pegar um mesmo conto e fazer só naquele conto. Cada um se identifica com alguma cena, algum conto, e aí fala a imagem, e aí a gente vai construindo junto. Desenha assim, olha, professor, você gostou? Eu, por exemplo, gostei do conto da Máscara da Morte Rubra, né? Eu Aham. ia querer desenhar aquela sala do final lá, junto com aquelas janelas de cores coloridas, assim e tal, e ele o príncipe indo enfrentar para matar a morte e a morte matando ele, né? Eu ia querer desenhar essa cena, não sei ainda, nem pensei nela como, mas aí como que a gente pode compor? Quais são os signos da imagem que a gente pode utilizar para fazer essa composição, sabe? O senhor falou que a Aham. Adriana, né? Ela trabalhou com o pessoal das artes visuais Sim, e a gente tem assim muitos meios de transpor isso. Eu acho legal. que pode ser uma experiência a mais só, Aham, acho que sim. né? Tá, legal. Então, Obrigada. começaria na próxima terça? Como que você está pensando? Por mim, sim. Aham. Então, e você divulgaria esse link como, assim, no Facebook, no Google Classroom? Eu posso divulgar? Posso, né? No Google Classroom. Aham. Dá para fazer por lá, então. É, Ou posso pegar também os e-mails e os WhatsApps do pessoal que quiser participar e enviar diretamente também, né? aham. Nesca,
Se eu não me engano, lá pelo o Google Sala de Aula que o professor abriu, tem a opção de fazer chamada com os participantes. Dá para usar lá pelo nosso Classroom mesmo, de repente. É o Meet, E eu né? acho interessante essa do celular, porque às vezes, por exemplo, tendo esse grupo com as pessoas interessadas, é bom que avisa, né, gente? Ó, vai começar, não esquece, igual o professor posta no Google Sala de Aula, porque às vezes, para não ficar misturando, às vezes você pensa, a pessoa que não está envolvida vê lá o link, já acha que nessa correria, já acha que a aula da extensão, a nossa conversa aqui, e às vezes não é para falar sobre a ilustração. Então dá para a gente usar, comentar sobre as reuniões no grupo, no WhatsApp, de quem tiver interesse, né? E usar o Meet do Google Classroom. Eu acho que é bacana, né? Que dá para pelo menos essa comunicação mais interna, porque aí não notifica os outros que não vão participar desse momento. Né? Eu acho. Boa ideia. Eu quero muito. Ai, vamos, gente. Eu quero ver o que vai sair. Legal, então. Então tem que pensar em divulgar pelos canais que a gente já está divulgando, né? Para as pessoas saberem do que se trata e começarem a participar, né? E mesmo quem não esteja participando dessas atividades aqui, né? Pode ter o interesse de participar da parte da ilustração. Você tá, Isso é muito interessante, porque quando eu trabalho numa escola que nosso projeto do 8º ano é conto fantástico, conto de autoria. Eles escrevem conto fantástico o ano todo trabalhando no conto deles, revisão, e faz outra revisão, e faz segunda versão, terceira, muda. E aí eles produzem uma capa. Todas as turmas produzem. E aí a melhor capa é eleita como capa do caderno pedagógico do próximo ano. Eu tenho até uma aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Uma aluna fez o conto dela, falava sobre um monstro que morava no armário, mas esse monstro não existia, era imaginário. E aí, para fazer uma referência à mão do macaco, bem aqui em cima, tem um vidro com uma mão dentro do... Eu vou tirar uma foto, se der, depois a gente posta para mostrar lá. E aí, no ano seguinte, ele vira capa do caderno pedagógico de língua portuguesa. E isso acontece com os outros, né? Que o 6º ano faz fábula, o 7º conto de enigma e o 9º conto machadiano. E o 8º ficou com conto fantástico. Então, aí é bom isso, porque como não é a professora de artes que trabalha, nós, tendo essa referência de aplicação, da produção, de envolver o conto nisso daí, e assim, essa atividade até vale nota no caderno de produção textual. Ela vale nota, porque ela é uma produção vinculada ao seu conto de autoria. Então, ela é importantíssima, a capa. Tem 2 versões, tem a primeira e a segunda versão da capa. E essa ideia de você fazer de pensar a ideia de construir o desenho, de melhorar das técnicas, isso ajuda muito. Porque o aluno que tem facilidade... Essa menina aqui é uma coreana que o que você der, ela desenha. Ela desenha tudo, sabe? Coreana e os outros já não conseguem. Faz um palitinho, um espelho, pronto, já acha que é a capa. E a gente pode ajudar os alunos com isso, com essas ideias. Né? Você me deu uma ideia, Wesley, de repente a gente trazer também uma imagem referente que já tem sobre algum dos pontos, fazer a leitura dessa imagem e também trabalhar em cima, que eu acho que é interessante, né? Aí vai ajudando na parte dos signos. Fazer as alterações, ainda mais para quem não sabe. Eu só sei pintar, eu compro aqueles caderninhos assim que tem dinossauro, flores, mandala para ficar pintando, porque eu não sei desenhar. Ai, para, todo mundo Mas sabe tenho desenhar, vontade. que vocês se desprezam. Todo mundo sabe desenhar. Bom, então, eu vou pensar em alguma maneira de divulgar, né? Que tá uma correria doida, mas... Ai, tá esgotante. A partir dessa ideia, né? Eu acho que a ideia, assim, ela vai se definindo conforme for fazendo, né? É igual a vida, né? A gente vai sabendo o que vai acontecer conforme for vivendo. Bom, é isso, professor. Obrigada. Aí, gente, quem tiver interesse, coloca os nomes aqui, que daí eu já vou anotando, e coloca o WhatsApp ou o e-mail, que daí eu já pego os contatos, tá bom? Obrigada. Valeu, professor. Obrigado, Nesca. Aliás, Eu que a agradeço. Adriana ela tá sem microfone, né? Para falar sobre a experiência que ela teve. Eu queria saber como Mas que ela tá foi. falando, se você fizer uma imagem como uma chamada, dá para colocar no Insta e no grupo.
Quer dizer, Tá. pegar uma imagem sua, né? Para a gente fazer a divulgação da sua ideia. Tá. Vou fazer uma do conto que eu Aham, quero, daí a gente faz, tá? aham. Inclusive, Aí vocês a escrevem. Nesca postou ali uns links dos trabalhos dela, não sei se vocês viram, uns trabalhos bem legais relacionados com aquela conversa que a gente teve no último encontro, né? Achei bem interessante, assim. Gostei bastante. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Adriana. Eu só dei uma fugida para conseguir falar. A minha experiência com o pessoal da cerâmica é que foi assim: eu fui convidada pela professora para auxiliar os alunos a conseguir construir como se fosse uma narrativa para criaturas fantásticas deles. Então, eles já tinham iniciado o processo de construção da criatura. E o que eu fui fazer foi conversar com eles sobre o que era o fantástico, como que uma criatura podia surgir, como pensar a narrativa para eles. Da minha parte, a gente não criou nada específico, como, por exemplo, uma imagem ou um esboço, alguma coisa assim, porque esse trabalho já estava sendo feito pela professora. E como eles trabalham com cerâmica, né, enfim, como eles já estavam no processo de construção da cerâmica, eu não precisei construir essa parte com eles. Então, no sentido de construção de imagem, foi mais um bate-papo, né? Que a gente trocou tanto informação teórica quanto a ideia da criatura fantástica deles. Adriana, que ano que foi? Você lembra? Foi ano passado e ano retrasado. Ah, não. Achei que quando eu tinha feito faculdade teve umas bem diferentonas, assim, sabe? Achei que pudesse ter sido, mas não. Eu terminei em 2008. Ah, você A gente, na Federal também, né? Na verdade, a nossa proposta era ter feito isso esse ano, como um grupo também, como um grupo de extensão. Só que a gente acabou não submetendo o projeto e logo em seguida entrou a pandemia, então a gente até suspendeu a ideia do projeto, porque não ia ter que ser presencial, né, por conta da parte prática do projeto. Então acabou que esse ano não aconteceu. E você também se baseou no livro dos Seres Imaginários do Borges, né? Sim, exatamente. Uhum. O livro do Borges, e até para ter um pouco mais de conversa e para eles terem uma ideia mais visual, aquele Seres Fantásticos e Onde Habitam, Criaturas Fantásticas e Onde Habitam, do Harry Potter. Uhum. A proposta do livro principal, na verdade, é mais como um glossário de criaturas, né? Algumas têm imagem, outras não, mas aí a gente trouxe também para conseguir conversar um pouco com eles. Aham. Legal. E o que aconteceu com as cerâmicas, hein, Adriana? A gente fez uma exibição ano passado com um evento que eu organizei. A gente fez a exibição de alguns dos trabalhos. Se eu não me engano, 1 ou 2 deles ficaram lá no MIS, como cedido, né, ao MIS, para ficar em exposição. E os outros voltaram para os criadores, e aí o que eles fizeram, eu não sei, mas voltou para eles. Eu acho que a professora deve ter alguns ainda na oficina, porque sempre tem algum aluno que esquece, né? Mas eles acabaram voltando. Ficaram legais os trabalhos, as imagens, assim, tipo, você olha para ele e reconhece o texto? Então, é que não havia um texto, né? A ideia tá. que eles conseguissem pensar uma narrativa para construir aquela criatura, não necessariamente um texto com base nela, entende? Ah, entendi. A ideia da narrativa é que eles tivessem capacidade de construir com base em uma ideia. Não necessariamente a escrita, né, de uma narrativa, né? Mas alguns ficaram muito bons, alguns ficaram como se fosse uma adaptação de um objeto mais monstruoso, assim, sabe?
Mas tem alguns que foram extremamente originais, extremamente originais. Eu queria uns 2, 3 para mim, para deixar na minha casa, mas né, a gente tem que devolver para os alunos, não dá para deixar com a gente. É difícil. Eu acho que eu tenho algumas fotos ainda da exposição. Você podia postar, né? Eu vou procurar e mando para vocês. Eu não tenho muita certeza se tem uma por uma, mas pelo menos da exposição eu sei que eu tenho. Massa. Por favor, eu quero ver. Obrigada, mulher. Eu tava doida para falar com você. Assim, eu gostei muito, assim, do resultado, né? Inclusive, tinha uma lousa, né? Um quadro e um aviso, assim, desenhe aqui o seu ser fantástico, alguma coisa assim. E como foi frequentado por muitos alunos da área de artes, né? Então, mesmo ali naquele espaço que era bem, assim, espontâneo, né? Meio de brincadeira, tinha uns desenhos muito legais, né? Assim, eu gostei bastante. E essa parte das paredes foi uma ideia que o MIS deixou a gente fazer, né? Porque, afinal de contas, desenhar na parede, eles teriam que limpar depois, então foi com giz de lousa mesmo. E é uma coisa tal qual um ser imaginário mesmo, né? Tal como uma criatura fantástica, porque foi efêmero. Depois daquilo ali, ela deixou de existir. Tem as fotos de alguns, mas não tem de todos. A gente teve na exposição uma visita de escola e aí eles abriram um papel pardo grandão no chão assim e pediram para as crianças desenharem também, sabe? Então foi uma coisa bem interativa. Bom, podemos começar então a falar sobre os textos? Sim? Tá. Então, o que ficou definido para hoje, né, é o terceiro capítulo do Cesarani, né, do Remo Cesarani, que é esse livro aqui, ó, né? A gente já leu o primeiro, né? O primeiro era de algumas experiências fantásticas e inquietantes, que eram algumas narrativas, começava com o Homem de Areia, e depois a Morte Amorosa. A gente foi lendo uma por uma, né, dessas narrativas, que é assim, que é a maneira como ele começa o estudo teórico do fantástico, né? O segundo capítulo que a gente pulou, ele retoma as teorias que foram feitas, né? Então, ele começa com o Todorov, ele fala dos autores nos quais o Todorov se baseou. Depois ele fala de escritores de ficção, de narrativa fantástica, que falaram sobre o gênero, né? E depois as objeções que foram feitas ao Todorov, né? Daí, finalmente, no terceiro capítulo, que é esse que eu propus que a gente lesse, né, é que ele vai procurar definir, ele vai propor a definição dele, né? Então, a definição dele vai ser como modo, ele vai dizer que o fantástico não é um gênero, mas é um modo, né? E qual a implicação disso, né? A implicação disso é que ele deixa de utilizar um termo que vem das ciências naturais, né, que vem da biologia, né, e tenta propor um termo menos rigoroso, né, no sentido de se um texto faz parte desse gênero, ele não pode fazer parte de nenhum outro gênero, né? Então, quando ele fala em modo e da maneira como ele propõe, ele vai falar assim, esse modo fantástico
ele é formado, ele se constitui, né, por procedimentos formais e sistemas temáticos, né, além de um determinado contexto histórico, né, que expressa algo da cultura, né? Então, assim, para facilitar, eu fiz um esqueminha com quais são esses procedimentos temáticos e quais são esses temas, né? Ou procedimentos formais e quais são os temas, para vocês relembrarem e a gente ir discutindo, né? Então, assim, o que ele vai dizer? Ele vai falar assim, bom, esses procedimentos formais e esses temas, eles não são específicos do fantástico, né? E não necessariamente aparecem todos numa determinada narrativa, mas são muito comuns, né? Ou seja, é uma definição bastante flexível, né? Mas ela é menos clara, menos fácil da gente enxergar, né? E então eu vou colocar aqui o esqueminha, tá bom? Deixa eu ver se dá certo. Eu não consigo compartilhar, não sei por quê. Bom, mas eu vou lendo aqui e vocês podem me interromper quando quiserem, tá bom? Então, primeiro, os procedimentos narrativos e retóricos. Ele chama assim, procedimentos narrativos e retóricos utilizados pelo modo fantástico. Então, ele vai falar, o primeiro ele vai chamar assim, a ostentação dos procedimentos narrativos no corpo mesmo da narração. Ou seja, a narração chama atenção para si enquanto narração, né? Por exemplo, utilizar diferentes meios, como cartas, ou então falar, bom, eu fiquei sabendo dessa história a partir de um diário que eu encontrei de uma pessoa X, né? Chama a atenção para o fato de que aquilo é uma história, né? E não como a gente costuma chamar de linguagem transparente, né? A linguagem transparente, ela faz com que a gente esqueça que tá entrando em contato com uma narração, mas ela tenta transmitir ao máximo a impressão de que a gente está em contato direto com uma determinada realidade, né? Dá para entender o que eu estou falando? Então, o fantástico, ele faz com que a gente lembre que aquilo é uma história, né? Que é uma espécie de procedimento metalinguístico, né? Certo? Isso daí, ó, deixa eu ver se ele vai falar assim, que não é específico, né, do fantástico, né? Mas é muito comum que seja usado no fantástico, né? E bom, e depois tem as outras características, muitas vezes elas aparecem de alguma maneira, elas estão interligadas muitas vezes, né? Às vezes é difícil separar uma da outra. A segunda é a narração em primeira pessoa, né? Essa daí, a gente já chegou a comentar, por exemplo, a gente leu o Orla, né, do Maupassant, né?
e viu que tem uma versão em diário, né? E uma outra versão que começa com o médico contando, daí o médico chama os amigos dele para ouvir o protagonista e o protagonista começa a falar, né? Ou então, se a gente pensar nos contos do Poe, né? É muito mais comum ter o próprio protagonista contando a história, né? E isso ajuda a criar o efeito do fantástico enquanto hesitação a respeito daquilo que aconteceu, se foi sobrenatural ou não, né? Por exemplo. Né? Então, a questão do narrador protagonista é uma coisa muito frequente, né? Depois, a 3, capacidade projetiva e criativa da linguagem. Isso daqui também é comentado, né, pelo Todorov, por exemplo, quando uma determinada metáfora ela é materializada pelo próprio conto, né, ou pela própria narrativa, né. Então, por exemplo, o Murilo Rubião tem um conto que a mulher tem desejos cada vez mais insaciáveis, né? E o homem vai atendendo todos os desejos dela, né? E ela vai ficando cada vez maior, ela vai ficando monstruosa, né? Ela vai Bárbara. Isso, Bárbara, né? Aliás, o próprio nome, de certa maneira, né, representa o que ela é, né? O excesso, né? Isso, o indomável, vamos dizer assim. Então, assim, a linguagem vai ser utilizada, muitas vezes o que é uma metáfora, né, se torna fato literal na narrativa, né? Dá para entender, né? Por exemplo, o Todorov ele vai citar um outro exemplo de um livro chamado Vatek, que o cara vira uma bola, ele vira uma bola, literalmente, né? Ele se encolhe, né? E daí ele vira uma bola e os outros começam a chutar o cara. E cada vez mais, assim, aquilo que era para ser algo metafórico se transforma em algo literal. Ele vira literalmente uma bola sendo chutada pelos outros, né? Como se assim... Ou então, bom, a gente pode pensar assim, a metamorfose, né? O cara está se sentindo um inseto, né? Ele não se sente mais um ser humano, ele se sente um inseto. Então a narrativa fantástica vai transformar ele literalmente num inseto, né? Alguma coisa do tipo, né? Ou é comum que isso aconteça, né? Bom, depois o 4, envolvimento do leitor, surpresa, terror, humor. Isso daqui é o envolvimento emocional, né? Ele está dizendo que isso é importante, isso é muito comum na narrativa fantástica, né? Algum tipo de envolvimento emocional faz parte do modo fantástico, né? Daí o quinto, passagem de limite de fronteira. A gente viu, por exemplo, naquele conto A Vênus de Ile, que tem uma questão de limite geográfico e cultural, né? Se não me engano, o narrador personagem, ele é de Paris e está numa região mais interiorana, mais provinciana, né?
da França, né? E então existe uma fronteira geográfica e também cultural, né? E isso influi na fé que cada um tem a respeito de determinados acontecimentos, né? Quer dizer, naquele local as pessoas são mais religiosas e são mais supersticiosas, enquanto que o narrador representa um tipo de pessoa mais instruída e mais cética, né? E o fantástico, de certa maneira, é, é a oposição entre essas duas fronteiras, né? Ou melhor, é algo que acontece na fronteira, né? No choque entre essas duas culturas, né? Outra coisa também que a gente pode pensar como limite e fronteira, né? Por exemplo, a vida do padre Romualdo lá na Morte Amorosa, a vida acordada e o sonho. São dois mundos que têm uma fronteira, né? E também no pé da múmia, né? Tem a fronteira do sonho da realidade, tem a fronteira cultural, né? E histórica de séculos, né? Outra coisa são as elipses, né? Ou seja, vazios, né? Aqueles vazios narrativos em que as coisas não são explicadas, né? Eu pensei, por exemplo, no Poe, por exemplo, no Barril de Amontilhado, tem uma elipse muito grande ali que é por que que o cara está se vingando, né? Por que que o narrador está se vingando do Fortunato, por exemplo? Ele não fala, né? Uma espécie de elipse, né? Ou então, no Berenice, né? Tem uma elipse na consciência dele, né? Por exemplo, né? Daí tem um outro que ele chama de teatralidade. Essa teatralidade aqui, para falar a verdade, eu acho que ficou meio mal explicada no livro do Cesarani, né? Ou talvez falte conhecer mais esses exemplos que ele cita aqui, né? Dá para entender alguma coisa a respeito de representação ou efeito de ilusão, mas eu achei que faltou mais exemplo, talvez, né? Mas daí vocês me falam o que vocês acham, né? Tem a figuratividade, né? Bom, essa figuratividade, ele vai lembrar do Calvino, né? Do Ítalo Calvino, né? Questão das visões, né? E depois ele vai falar do detalhe. E, bom, na minha opinião, esses 3 itens aqui ficaram pouco desenvolvidos, assim, desenvolvidos de maneira pouco clara, né? Mas daí vocês podem me dizer o que vocês acham também, né? Ou seja, eu acho que aqui, né, esses 3 últimos itens seriam novidades maiores na teoria dele, né? Só que me parece que estão pouco desenvolvidas ou me falta repertório para entender melhor, né? Daí depois ele vai falar dos sistemas temáticos, que são os temas propriamente ditos, né? Então, a noite, a escuridão, o mundo obscuro e as almas de outro mundo. Bom, isso daqui é bastante claro que tem a relação com o fantástico, né?
mas eu achei interessante quando ele, por exemplo, relaciona isso com o desenvolvimento tecnológico que permitiu a iluminação das cidades, né? Quer dizer, ele faz até uma espécie de piada, né? Dizendo que a luz elétrica iluminou mais do que os textos iluministas, né? Então, a luz física, muitas vezes, é mais importante do que a luz no sentido da razão, da razão, né? E ele faz uma outra relação também desse tema, né, da escuridão, com o inconsciente, né? Ele vai falar, bom, o inconsciente ou o subconsciente, de certa maneira, é uma espécie de escuridão, né? Daí ele vai falar da vida dos mortos, que acho que também é uma coisa muito clara que tem a ver com o fantástico, né? Mas também tem a ver com algumas ideias que corriam, por exemplo, no século XIX, que a gente vê nessas histórias, como, por exemplo, hipnose, né, mesmerismo. Tinha um cara chamado Mesmer, tinha um tal de mesmerismo ou magnetismo, ou mesmo alquimia, essas coisas, né, costumam aparecer, né. Depois tem o item 3, indivíduo, sujeito forte da modernidade. Aqui é a questão da identidade, né? A identidade do sujeito é problematizada, né, pelas narrativas fantásticas, né? E um dos temas em que isso aparece, por exemplo, é o tema do duplo, né? Que é um tema bastante comum na narrativa fantástica, ou nas narrativas fantásticas, né? Esse tema, a questão da identidade, né? De se colocar de uma maneira problemática, né? É algo que faz parte da própria modernidade, né? Mas então no fantástico isso também aparece, né? Depois a loucura, que também acho que é bastante claro, é bastante fácil também a gente perceber que esse é um tema comum, né? Basta ver esses contos, lembrar desses contos que a gente leu, né? O Homem de Areia, por exemplo, né? Ou esses contos do Poe, né? O protagonista é uma espécie de psicopata, né? Bom, o tema do duplo também, né? Que tá relacionado com a questão da identidade, né? Depois a aparição do estranho, do monstruoso, do irreconhecível. Isso daqui, bom, pela própria definição, né, ou pela própria ideia de que o fantástico vai tentar representar sempre algo desconhecido, né? Acaba sendo meio evidente, né? Que isso vai ser tematizado, né? O estranho, o monstruoso, o irreconhecível, né? Tá sempre além do mundo conhecido, né? Além daquilo que a gente conhece. Ele cita aqui um conto do Hoffman, mas a gente pode pensar, acho que muitos devem conhecer, né? O conto do Cortázar, A Casa Tomada, né? Que são dois irmãos, um casal, que vive numa determinada casa e, de repente,
começa a casa começa a ser tomada por outros seres que não se sabe o que é, né? São barulhos, né, que eles começam a ouvir, né? E esses barulhos vão dominando os espaços da casa até que eles simplesmente saem da casa, né? A gente pode ler esse conto também, né? Porque a gente vai tratar do Cortázar, né? Depois é o Eros e as frustrações do amor romântico. Aqui é interessante, assim, ele fala do amor romântico, né? E de como ele é problematizado pela narrativa fantástica, né? A gente pode pensar, por exemplo, nos contos que a gente leu, né? Que de alguma maneira tematizam a questão amorosa, né? E a gente vai perceber que sempre é um questionamento dessa idealização, né? Por exemplo, ele nunca se realiza, né? Esse amor romântico, né? Que também não é nada específico do fantástico, né? Mas vai ser comum que o fantástico trate de uma maneira problemática, ou seja, não vai ter um final feliz, né? E, finalmente o nada como tema, né? O niilismo, ou um ceticismo levado a um ponto máximo, né? Ou falta de sentido, né? Ou se a gente pensar, por exemplo, na Bessière, né, que é Irene Bessière, que é uma das teóricas do fantástico, que sempre é citada, né? Ela vai procurar abordar o fantástico a partir desse aspecto de negatividade, né? Como se o fantástico se apropriasse de fragmentos de outros discursos, né? E depois negasse, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Murilo Rubião, ele sempre começa por uma epígrafe bíblica, os contos dele, né? E a narrativa que vem em seguida, ela acaba negando qualquer espécie de mensagem religiosa, né? Então, mesmo quando tem alguma relação, quando a gente percebe alguma relação, o sentido não é religioso, né? Então, é uma espécie de negatividade. Então, para a Irene Bessière, o fantástico faria isso com os vários tipos de discurso que ele mobiliza de alguma maneira, né? Bom, então a ideia do Cesarani é assim, esses vários aspectos, eles são comuns no fantástico. Não são específicos do fantástico, né? E não aparecem todos em todas as narrativas fantásticas, né? E além disso, para que uma narrativa seja fantástica, ela tem que estar num determinado contexto histórico, né? Expressando uma determinada ideia, né? Expressando alguma coisa que existe já na cultura, né? Como, por exemplo, um conflito entre uma concepção racional do mundo, né? Científica, racional, e um conflito e uma concepção religiosa, por exemplo, né? Então isso vai acontecer a partir do século XVIII e é por isso que o fantástico vai aparecer
no século XVIII e vai se desenvolvendo ou mudando, né, conforme a cultura vai mudando, né? Então essa é a ideia do Cesarani, né? E o capítulo seguinte ele vai falar então das raízes históricas, o contexto histórico, né, em que o fantástico aparece, né? E depois no capítulo seguinte ou nos capítulos seguintes ele vai falar do fantástico moderno, né, ou do final do século XIX e do século XX, e da relação entre o fantástico e aquilo que a gente chama de pós-modernidade, né? Ou seja, é uma proposta teórica muito mais abrangente, né? Muito menos rígida, né? Mais flexível, né? Por outro lado, é menos clara, né? É menos fácil de explicar. Por exemplo, se você for explicar isso para um aluno de ensino fundamental, bom, na metade da sua explicação ele já tá fazendo outra coisa, né? E então é isso, assim, até agora, então, teorias mesmo sobre o fantástico, a gente viu a do Todorov, né? Essa do Cesarani e a do Davi Rose, né? E bom, acho que a gente pode falar então das narrativas, né? Ou então vocês podem comentar aquilo que vocês quiserem, né? E depois a gente começa a falar das narrativas, né? O Gabriel falou, sim, os próprios contos para hoje têm este elemento da loucura bem presente. Os contos do Poe, né? O Barril de Amontilhado, né? Qual mais? Fala, Nesca. Os contos, professor, eu até anotei aqui. Não, aham. Os nomes? Eu estava aqui a Máscara da Morte Rubra, né? A Máscara da Morte Rubra. Eu não sei falar esse nome, Mentes Gerdrenchen. Aham. Como que é isso? Consigo não. Não, é que o Barril de Amontilhado e o Coração Denunciador. O Coração Delator, Coração Delator também tem a questão da loucura, né? O Barril do Amontilhado, a Máscara da Morte Rubra e o Metzengerstein. Mas que tem mais relação com a loucura é o Coração Delator e o Barril do Amontilhado, né? Bom, vocês querem comentar alguma coisa sobre o Cesarani? Por exemplo, alguém conseguiu entender bem o que ele quer dizer com essa teatralização, por exemplo? Ou o que vocês conseguiram entender a respeito disso? Não, eu não entendi. Teatralidade. Ele fala de gestualidade teatral. Mas no caso de uma narrativa, como seria isso? Né? O efeito de ilusão, que também é de um tipo cênico. Fala assim, a teatralidade é difundida no fantástico a tendência a utilizar
no âmbito narrativo, procedimentos sugeridos pela técnica e pela prática teatral. Isso ocorre, evidentemente, por um gosto pelo espetáculo, que vai até a fantasmagoria, e por uma necessidade de criar no leitor um efeito de ilusão, que também é de um tipo cênico, né? Eu não entendo muito bem o que ele quer dizer com isso, né? A gente pode criar hipóteses, mas... De fato, não ficou muito claro. Tá, peraí. A Adriana está falando, não tem relação com a questão de extremar as reações, porque sem ter essa grandiosidade seria só uma reação simples. Pode ser, né? Peraí. O Gabriel, ou na própria história, talvez esse tipo cênico seja como quando você vê uma peça. Acho que no Mets eu tive a impressão de loucura também. Por exemplo, você vê uma peça e se envolve nela, né? Acho que a Adriana também colocou uma teoria boa. Pode ser, mas eu não consigo entender muito bem, não, para falar a verdade. Não é uma coisa clara, assim como os demais procedimentos, né? Para mim, né? Talvez falte conhecer esses exemplos aqui do Diderot, do Goethe, né? Mas, bom, tem que haver um destaque da emoção. Por exemplo, se você encontrar uma indicação sobrenatural na vida real, você perceberia mesmo? Então tem que haver um destaque da emoção. Sei. É que muitas vezes o fantástico é uma coisa mais psicológica, né? Bastante interiorizada. Por isso que às vezes fica difícil entender essa teatralização, né? Mas pode ser isso, sim. Eu acho que ele deveria ter desenvolvido mais essa parte, né? Porque é uma ideia que eu não vi em nenhum outro autor, né? Então, é uma ideia nova. Então, se é nova, ele tem que vender o peixe, né? Vamos dizer assim, né? E a mesma coisa nessa figuratividade e no detalhe, né? Bom, o detalhe talvez faça mais sentido teatralidade no sentido de expressar esse psicológico para o leitor. Bom, ele fala que a questão do duplo também, né? O ator, né, tem a necessidade de ser ele mesmo e ao mesmo tempo um outro, ou seja, um duplo de si mesmo, né? Por meio de uma técnica refinada de gestos e da utilização de objetos cênicos que servem para seguir, além de uma rara mimese dos eventos representados, o fio de um mais significativo e outro evento. Bom, enfim, acho que a gente não precisa entender exatamente, mas assim, pelo menos
pensar, né? Quem sabe algum dia eu fale, é isso. Né? A questão da figuratividade também, para mim, não fica muito clara, né? Bom, a gente vê, por exemplo, a figuratividade. Um elemento de figuratividade existe nos procedimentos de teatralização lembrados há pouco, mas o modo fantástico procurou ativar todos os procedimentos, todos os possíveis procedimentos de figuratividade e iconicidade implícitos na própria narrativa. Então, também nesse caso são sublinhados não tanto os elementos temáticos ou semânticos relativos ao ver, aos olhos, aos espelhos, aos instrumentos ópticos, etc., tão difundidos nos textos fantásticos, mas sim ao recurso a procedimentos que sublinham elementos gestuais e visivos de aparição e colocação em cena. Bom, acho que dá para entender mais ou menos, né? Eu acho que falta mais exemplos, sabe? E a questão do detalhe talvez tenha a ver, por exemplo, com a gente lê, quando a gente lê um conto fantástico, a gente pega o acontecimento principal, mas quando a gente vai relendo, a gente vai percebendo mais, por exemplo, o uso de palavras que vão, de palavras específicas que vão antecipando o acontecimento, né, coisa do tipo, né? Pode ser mais ou menos assim, né? Mas, enfim, eu acho que a ideia como um todo deu para pegar, né? Da teoria do Cesarani, né? Ele vai falar, tem esses... É como se fosse assim, tem várias características comuns na narrativa fantástica, né? E essas características não necessariamente são específicas do fantástico. Então, o fantástico vai ser uma combinação disso num determinado contexto histórico, cultural, que representam alguma coisa como, por exemplo, um conflito de duas concepções de mundo diferentes, né? Certo? Mais ou menos isso, né? Então, bom, eu acho que a proposta dele é interessante, mas ela serve para complementar a ideia do Todorov, né? Se a gente começar por ele, então a gente não vai ter uma visão clara do que seja o fantástico, né? Não é? Exatamente. Aham. E agora o Davi Roas tem uma ideia interessante também que dá para resumir bem, né? E também que é a ideia do Davi Roas é de que a narrativa fantástica ela vai criar um efeito de realidade, né? E, e depois algum acontecimento vai colocar em xeque essa concepção de realidade da narrativa. E como a gente se identifica com essa concepção de realidade, a nossa própria concepção de realidade se vê questionada, né? Então é uma explicação mais simples do que a do Cesarani, né? E acho que satisfatória, né? O que vocês acham?
Bom, não precisa achar. Só pensa. Assim, porque a ideia é essa, a gente está entrando em contato com várias teorias a respeito do fantástico, né? A gente leu Freud também, né? Só que o Freud, ele não está preocupado com a literatura, ele está preocupado com a psique humana, né? E ele usa a literatura para entender o que se passa na cabeça do ser humano, né? E criar uma teoria a respeito disso, né? E então ele vai falar de algo que existiria na realidade psíquica, né? Certo? Sim. Tá, então vamos falar das narrativas do Poe. Alguém quer começar? A gente já tinha lido Berenice, né? E o Gato Preto, né? Que também são citadas pelos contos do Edgar. Daí a proposta era ler as outras 4, né? Que é Metzengerstein. Acho que é assim, né, Gislaine? O que você acha? Eu acho que é Uhum. Metzengerstein. Stein no final. Metzengerstein. Metzengerstein. Mas é engraçado porque eu conversei com o Christian, falei, Christian, o que é isso aqui? Mas não é nenhuma palavra alemã também. Porque, na verdade, ele fala, o texto se passa na Hungria, né? Eu acho que agora não me lembro direitinho que fala, né? Então, a gente não... Eu sei que Stein é pedra. Metzen também eu consigo entender mais ou menos, mas a palavra... Porque, em geral, os sobrenomes aqui são muito traduzíveis, né? Quando você tem um sobrenome é bem fácil. Mas esse nome de família aí não tá dando certo, Sei. não. Não, Stein é pedra. E esse sim. Então, Metz, por exemplo, Metzgerei. Em geral, você tem um lugar para você vender carne e tal. Mas juntando tudo isso não faz muito sentido, não, para mim. Sei. Eu também conversei com o Christian, que é falante nativo. Ele não identificou de imediato nenhuma tradução também. Então, não sei. Se eu achar, eu te falo. Legal. Bom, pelo menos a pronúncia, acho que a gente conseguiu. Metzengerstein. Metzengerstein. Tá. Depois o barril de amontilhado, né? Bom, eu reli essas 3, o barril de amontilhado, a máscara da morte rubra e o coração delator, em algumas traduções é denunciador, né? Essa Metzengerstein eu reli, mas faz 15 dias, né? E assim, eu achei assim que esse distanciamento que ele coloca, aconteceu numa determinada época na Hungria, não sei o quê, né? E o próprio narrador ele é distante do que está sendo narrado, né? Como se fosse uma fábula, alguma coisa assim, né? Cria um efeito diferente que para mim não foi muito impactante, não. Eu não sei se a ideia era fazer com que aquele cavalo pegando fogo fosse alguma coisa meio teatral. Talvez essa seja a teatralidade, né? Para mim não teve um efeito muito, né, muito impactante, né? Agora, por exemplo, a Máscara da Morte Rubra, que eu já tinha lido antes, que também não tinha tido esse efeito por causa desse distanciamento, né? Que se passa num reino lá, não sei aonde, não sei quando, né? Que tende mais a ser uma narrativa maravilhosa do que fantástica, né? Pelo tema e pelo momento que a gente está vivendo,
esse conto, A Máscara da Morte Rubra, fez muito mais sentido para mim agora, né? Eu, assim, como se eu conseguisse captar melhor o sentido do que está acontecendo, né? Ah, é uma peste lá fora, é um príncipe, ou seja, um cara que vive num mundo privilegiado com seus amiguinhos, né? Que se isola da realidade e faz uma festa quando está todo mundo morrendo, né? Então, isso é muito mais impactante hoje, né? Pelo que a gente está vivendo. Daí eu consegui entender por exemplo, o sentido daquele relógio, né? Por que que as pessoas param de dançar quando o relógio toca, né? E, o escândalo que é alguém chegar fantasiado da morte rubra, né? Na festa, né? E no final não ser fantasia, mas ser a própria morte, né? Então, acho que é mais ou menos isso que vocês estão falando também, né? A Adriana, que é uma metáfora, né, para a gente, foi isso que eu senti também. Que a primeira vez que eu li não foi tão pouco impactante quanto o Metzengerstein hoje, né? Mas talvez também alguma coisa esteja escapando para mim, né? Bom, que mais que vocês querem comentar a respeito desses dois que têm essa diferença, né? O narrador, ele é heterodiegético, né? Ou seja, ele não é personagem, e a história se passa num ambiente distante, num tempo distante, né? Ah, o Gabriel. Eu achei a história do Metzengerstein interessante, mas o Cavalo na Tapeçaria funcionou bastante como um prenúncio. Já este conto da Morte Rubra é bem como o senhor falou, é uma coisa bem relevante. A morte da história pode até ser vista como as pessoas que infectam os outros, sem ter preocupações com os outros, né? É verdade, nesse Metzengerstein tem a tapeçaria, né? Que também lembra um conto que as pessoas mencionaram em outros encontros da Lígia Fagundes Telles, né? Acho que chama A Caçada, né? Que tem uma cena de uma caçada, acho que num tapete também, né? A Morte Rubra. Agora, pensando, por exemplo, no conto do Edgar, que vai se basear na Morte Rubra, né? Eu pensei numa coisa também, que é a história do conto do Edgar, que se baseia na Morte Rubra, está falando de um outro aspecto de se isolar da realidade, mas a realidade da qual eles querem se isolar, ou a ameaça, no caso, não é a doença, mas é a violência urbana, né? Não é? A moça lá, ela sofre um estupro, né? Assim, e depois a casa é toda fortificada com grades e não sei o quê, né? E elas dão uma festa naquela loja lá. Então, a ameaça que vem de fora não é a doença, mas é a violência, né, urbana. Que é uma coisa interessante também, né? Na adaptação, né? No conto do Edgar, né? Na série. Ô, professor, Fala, Nesca. mas você acha que o estupro lá no coisa aconteceu? Então, é para a gente ficar em dúvida, né? É. Uhum. Eu acho que não, eu acho que é porque assim, sabe a parte que ela olha as câmeras lá, que ela tinha visto o cara da máscara rubra,
E daí a amiga dela olha as câmeras e mostra pra ela que não tem nada, que era tudo fruto da imaginação dela. Acho que é mais naquele sentido. E deixa eu falar só sobre o conto. Sim. Esse conto da Máscara da Morte Rubra foi um dos contos mais fascinantes que eu já li, porque ele foi construindo a imagem, assim, pá, 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 conforme eu ia lendo assim, as palavras, assim, ia construindo aquelas salas gigantes, assim, coloridas, coisa mais linda do mundo. E é bem interessante que é como se fosse uma metáfora da luz e da sombra, né? Que são 7 salas de cores diferentes. 6 salas são coloridas, tem azul, vermelho, laranja, verde, né? E uma é preta, com os detalhes vermelhos, ou seja, a ausência de luz, né? Uma com o vermelho, que eu acho que pode ser a representação da morte, e as outras desfragmentada, a luz desfragmentada, que são os espectros do arco-íris, né? E nessa festa, nesse movimento dele ter fechado todos os portões lá do vilarejo, né, que é ali do castelo, que é tipo um vilarejo que moram várias pessoas, que ele isolou todos os amigos, pegou toda a comida, a bebida. Eles estavam vivendo assim, né, o mundo lá fora se acabando, né, e eles estavam lá super, né, desfrutando de tudo em tempo integral ali, super bom, super certos de que nada ia acontecer com eles, porque eles tinham a segurança financeira. Até que, por algum meio, que ninguém sabe de onde, eles foram invadidos, né, pela praga, né, que eles estavam isolados da praga. Isso me fez um intertexto também com aquela série que eu falei, aquela série coreana, Kingdom. O senhor não assistiu? Assiste, professor, é muito bom. Tem na Netflix. É excelente, excelente. Kingdom. E que, tipo, não adianta você se isolar. Porque a praga, ela atinge a todos, entendeu? E se você, ou você cuida do todo, ou você vai junto, né? E eu achei muito interessante porque, pela primeira vez na vida, eu vejo um príncipe indo matar, sabe, o responsável mesmo, sem mandar os soldados e sem mandar ninguém, assumindo a responsabilidade de ir lá, e, né, para poder fazer, tirar satisfação mesmo, né, porque quem que ele pensa que é aí para chegar aí vestido com essa máscara, e todo mundo parava, né, eu achei sensacional, eu senti na pele, assim, aquele gelo da morte passando e ninguém conseguindo, né? Ninguém conseguiu ir até ela, assim, ela foi paralisante, assim, ninguém se atreveu, ninguém, acho que nem tentou chegar até que ele veio, que, tipo, não tinha jeito, né? Aí ele foi com a faquinha dele lá, tentar e não rolou. Ele foi embora, sem ela fazer nada. Eu achei muito, muito. Não sei se é por causa do momento mesmo, por causa da série, que é muito forte, mas eu achei esse um dos pontos mais criadores de imagens mentais para mim. E de impacto emocional. E ele transpassado lá para o vídeo, né, para o filme dos contos do Edgar, eu achei uma adaptação muito boa, porque foi um dos que eu mais senti medo mesmo, né? Porque a violência urbana, igual você falou, a possibilidade de você ser violentado dentro da sua própria casa não é tão distante assim da nossa realidade, né? Então essa questão da realidade está muito presente, dá esse aspecto de verdade para o fantástico, né? Pode acontecer, sabe? Isso. Esse conto também está muito presente, né, na nossa realidade, para o momento em que estamos vivendo, de isolamento. E você percebe que eles se isolam enquanto as pessoas estão morrendo, eles estão curtindo.
E a gente percebe também que a morte, na verdade, a iniciativa do príncipe em ir atrás da morte, mas por desaforo, né? De ter adentrado numa festa que aparentemente não havia sido convidado, usando uma máscara muito diferente, porque parece que o príncipe ele cuidou de todos os detalhes da festa. Então aquilo ali fugia do que ele tinha construído. Então, eu acho que a chegada da morte, que foi impactante, foi, na verdade, um desaforo muito grande, né? E também me lembrou, assim, bem longe, né? Aquele filme De Olhos Bem Fechados, não sei se vocês conhecem. Ele é de Stanley Kubrick, não sei se é essa a pronúncia, em que no meio de tantos mascarados, um é identificado. Quando ele chega mascarado, o personagem lá, que é até o Tom Cruise, de cara ele é identificado como não sendo membro daqueles que estão lá todos mascarados, né? Então aquilo também é uma afronta, ter um intruso no meio dos demais. Então, esse livro, não, esse filme, né, De Olhos Bem Fechados, ele é baseado num livro que uma vez a gente teve um evento, quer dizer, tinha um projeto de companhia de leitores, chamava. E a gente escolhia um livro, né, para cada encontro, e esse livro foi escolhido. É bem interessante, assim, mas eu não lembro de cabeça o nome nem do autor nem do livro. Mas é um livro bem interessante. Depois eu encontro, mas o filme foi baseado nesse livro, né? E eu acho que nesse conto da Máscara Rubra, o príncipe fica indignado porque a realidade invade a festa, né? A realidade da qual eles queriam se isolar, né? Então, acho que é isso que você falou mesmo. Ele preparou tudo para que eles ficassem isolados e protegidos da realidade, né? Mas de alguma maneira a realidade invade, né? Tem a ver com o que a Nesca falou, né? Né? Assim, não adianta Isso. querer falar, não, a gente é privilegiado e essa doença não vai nos atingir, né? Porque a gente é melhor do que você. E, né? Acho que é isso que diz o conto, né? E acho também... Bom, a Nesca falou nunca vi um príncipe tomar a frente para enfrentar lá o perigo, né? Mas na Guerra de Troia, né? Na Ilíada, Odisseia, eles fazem isso, né? São os reis lá, os príncipes, né? E morrem, inclusive, né? Mas, bom, isso é só uma... Bom, mas e o que vocês acharam, por exemplo, do relógio, né? Aquele relógio. Por que todo mundo para quando o relógio toca? Como que vocês interpretaram isso? Bem, o sentido eu não consegui captar, mas Uhum. o som que o relógio emitia, né, diz o texto, que era bem particular, melancólico, bem diferente. Eu acho que, de alguma forma, chamava a atenção. Eu acho que talvez por isso, mas eu não sei assim, o sentido propriamente. Uhum.
Assim, a Adriana está falando, né? Você nunca sabe quando vai ser a última badalada que você ouvirá. Como se fosse o relógio do fim do mundo, sabe? Você não sabe quando vai ouvir novamente. Aham. Acho que tem a ver com isso, sim, né? Assim, não é que eu tenha a resposta, não, viu? Eu tenho uma interpretação também, que é parecida com essa da Adriana, né? Assim, porque eu acho que para nós também, de alguma maneira, agora, né, vivendo essa pandemia, a passagem do tempo a gente vive de uma maneira diferente, né? Assim, pelo menos eu, né? Assim, a gente, né? Assim, o tempo está passando e a gente está fazendo o quê? Videoconferência, né? Assim, ou editando videoaula, né? Assim, né? Antes a gente pagava boleto, agora a gente paga boleto e faz videoaula, né? Beleza, Edivaldo. Então, assim, a impressão que eu tenho é assim que o relógio colocava eles em contato com a realidade, né? Assim, eles querem se isolar da realidade, né? E ficar fazendo festa, né? Enquanto o povo está todo morrendo lá fora, né? Então, mais ou menos isso, né? Assim, me chamou a atenção assim, ou como a Adriana falou, você nunca sabe quando vai ser a última badalada que você vai ouvir, né? Assim, a passagem do tempo, ela pelo menos para mim, né? Não sei como vocês estão vivendo isso, né? Mas é algo mais marcante, né? Eu acredito também que seja, igual a Adriana colocou, né? Aham. Porque eles estavam tentando fugir de uma realidade, mas essa passagem do tempo fazia com que eles lembrassem. Aham. Eu acho que de alguma forma eles ficavam apreensivos. Quando que vai ser a última que eu vou ouvir? Aham. É. Eu acho que dava esse tom assim de... Porque, por exemplo, os Aham. músicos eles estavam tocando, então depois que passava esse momento, né, do som, do relógio, eles olhavam um para o outro num aspecto assim nervoso, Isso. então tentava É, retomar a vida normal, é, digamos. é. Aí quando soava de novo, vinha toda aquela aflição novamente. Aham. É. A badalada fazia com que os músicos parassem de tocar, né? Então, o músico para de tocar, eles param de dançar. Daí fica uma apreensão. Alguns ficavam meditativos, começavam a refletir, né? Mas daí não é que depois eles voltavam ao normal. Eles voltavam ao anormal, né? Porque o que eles estavam vivendo era anormal, né? Era fugir da realidade, né? Exato. Eu acho que a Ana está comentando algo parecido também. Eu acho que naquele momento estava uma festa com alegria e músicas, mas quando tocava o relógio era um ritmo estranho e melancólico. Então eu sinto como se fosse um choque de realidade. Eu também sinto isso, assim, um choque de realidade, né? Tá. Ou assim, mas assim, é, esse conto eu achei interessante porque ele é bastante diferente de todos os que a gente leu, né? Porque cada elemento é meio simbólico, assim, né? Então é diferente do que os autores teóricos estão falando a respeito do fantástico, né? Porque, por exemplo, o Davi Rose falou assim, a importância do realismo para o fantástico, né? Esse conto ele não cria tanto um realismo pelo fato de se passar num reino distante, numa época distante. Só que ele fala de uma maneira simbólica de algo muito real, né? E para nós especialmente agora, né? Então é curioso, né? Que consiga causar esse efeito, né? Utilizando recursos que não estão sendo considerados
pelos teóricos, né? Isso que me chamou a atenção, né? A construção da imagem dele é muito forte, professor. Aham. Sabe? Os signos, né? Os símbolos que estão ali representados, a luz, a sombra, isso é muito forte, não dá para ser desconsiderado. Porque Sim. isso tipo, é mais que a base, sabe? Não é só um cenário onde passou ali no reino. Ali tudo tem um significado. Eu até separei aqui os elementos que eu vou reler várias vezes para poder ver. Né? Por exemplo, a primeira sala era uma sala oriental azul. Né? O Oriente para a gente é representado mais pelo vermelho. Por que é hora azul? Porque é onde o sol nasce primeiro, supostamente, né? Onde começa o primeiro dia. Sabe? Depois eu quero ver, porque tem muita coisa ali dentro, assim, escondida. Então, o que eu São os detalhes, né, do Cesarani. pode ser, né? Mas o que eu tô querendo dizer é assim, ó, o Todorov, por exemplo, fala assim que o fantástico não pode ser metafórico, não, ele não pode ser poético, nem alegórico. Ele tem que ser literal, né? No sentido assim, em que se tem um vampiro na história, é um vampiro mesmo, literalmente um vampiro. Não é alguém, como a gente diz hoje em dia, né? Tóxico, né? É um vampiro, né? E então não pode ser metafórico nesse sentido, né? E nem alegórico, que a alegoria é uma figura de linguagem, né? Como a metáfora, só que a alegoria tem uma interpretação mais exata, né? Do tipo assim, a cigarra e a formiga na fábula. A cigarra é aquela pessoa que fica cantando ou fica curtindo a vida, não se preocupa com o trabalho. E a formiga é aquela que trabalha e no inverno tem o que comer, né? Isso é alegoria, né? Então, os elementos desse conto, A Máscara da Morte Rubra, eles são metafóricos e alegóricos, né? Por isso que, de acordo com essas teorias que a gente está vendo, isso não seria fantástico. Mas, de alguma maneira, o efeito é mais impactante do que se poderia imaginar pelas teorias, né? Mas talvez por causa do momento que a gente está vivendo também, né? Enfim. Só que isso me fez pensar que talvez, por exemplo, esse outro conto, Metzengerstein, talvez também tenha esse aspecto, só que eu não consigo captar por uma falta de experiência em alguma coisa que ele está dizendo ali, né? Sabe o que eu estou querendo dizer? Não sei se alguém teve uma impressão diferente desse conto, de algo mais interessante que me escapou, né? Não? A Nesca não? Tá. E os demais? Os demais contos? O Barril de Amontilhado e o Coração Delator. Para mim, assim, o Coração Delator ele é muito parecido com os outros temas, como, por exemplo, do Gato Preto, né? Assim. Eu lembrei de uma coisa. Eu li um trabalho uma vez que compara esse conto, O Coração Delator, com um conto do Machado de Assis, que, se não me engano, se chama O Enfermeiro, que também é assim, Adriana, tá bom. Também é assim, o rapaz mata o velho, né? E eu não lembro em detalhes como é esse conto, mas a pessoa fez uma comparação entre os dois, bem interessante, assim, que
pode até ser, né, que o Machado leu o Poe, né? Machado cita o Poe em algumas obras dele, né? Então, talvez até o Machado estivesse fazendo uma referência ao Poe, não sei. Mas me fez lembrar desse trabalho. E assim, me parece que são os mesmos temas com alguma variação, né? E, por exemplo, ele tem uma obsessão pelo olho do velho, assim como o outro no Berenice, o protagonista tinha obsessão pelos dentes, né? Aqui chama atenção também no Coração Delator o olho. Como ele se orgulha do que ele fez, né? Ele se orgulha do modo como ele executou o crime, como ele tentou ocultar, né? E também, mas uma coisa talvez um pouco diferente, é como ele descreve os dias que antecederam, né? Ele levou 8 dias para executar o crime e ele entrava no quarto do velho ali, tomando todo cuidado para não perceber e se movia super lentamente, não sei o quê, né? Isso chamou a atenção, né? E no Barril de Amontilhado, o que chamou a atenção para mim foi a maneira como o criminoso manipulou o Fortunato, né? Manipulou, dizendo assim, não, eu peço para o outro fazer lá, avaliar se é amontilhado ou não, né? Isso daí me chamou a atenção, né? Achei interessante. No do barril, professor, me chamou muita atenção o fato dele ter vários subsolos, assim, sabe? Era uma sala embaixo da outra, embaixo da outra, embaixo da outra, embaixo da outra, como se ele estivesse adentrando no inconsciente do cara. Sabe? Depois ele trancou o cara lá no último, né, nível lá. Tranquilo. E o cara, você viu que o cara não tava nem aí? Até chegar assim na 8ª, 9ª fileira lá. Aí que ele falou, você tá falando sério? Qual que é? Para com isso. Sabe? Aí que ele foi levar a sério, pô. Sabe? Isso me chamou a atenção também. Será que o cara confiava tanto nele, achou que era brincadeira, não percebeu? Tem gente que não percebe as coisas, né? Não, então, eu acho que ele estava sendo levado pelo próprio orgulho, né? De ser reconhecido como um grande entendedor a ponto de saber distinguir se era o tal do amontilhado ou não, né? Então ele foi fisgado pelo orgulho, pela vaidade, e pela vontade de beber, uma quantidade de beber toda se bem que ele já estava bebendo um outro no caminho, né? Ele já estava bebendo, acho que ele já chegou bem. Né? Sem muita pressão, né? Mas isso você também, viu o desespero dele para ele tomar todo amontilhado? Ele queria só para ele, não queria dividir. Não, então, era carnaval e ele já estava bêbado, né? Então, isso também fez com que ele fosse sendo mais facilmente levado pelo outro, né? E é curioso também que eles estavam nos lugares que tinha esqueletos, crânios, né? Eu não sei se isso é comum. Eu acho que uns trem assim, né? Parece que aqueles contos que a gente vê de igreja, que tem aqueles né, esqueleto de feto, escondido, esses trem das lendas, não sei se é lenda. Mas parece que era normal. Eu não gostei dele, mata e joga lá embaixo. Porque assim, Bom, a gente ouve dizer que tem lugares assim, né? Mas o cara morava em cima de um lugar assim, né? Uma coisa meio, né? A gente percebe que nos dois, os crimes foram bem premeditados, né? Um levou 8 dias, o outro já havia preparado
a vingança. É. E aí, no momento oportuno, ele conduziu, né, o seu alvo. E conseguiu, né, de fato. Os dois. Isso é um pouco diferente do que acontece no Gato Preto, né? No Gato Preto parece que ele não premeditou nada, né? As coisas iam acontecendo. Eu achei interessante esse negócio de não ter um motivo para vingança, assim, sabe? Não ter ficado claro. Eu achei, né? Será que foi maldade? Será que o cara só não gostava do jeito do outro, assim mesmo, né? Que tinha um monte de caveira lá no armarinho dele. Ai, não vou gostando, vou enterrando aqui. Eu comecei a ler alguma coisa falando a respeito dos possíveis motivos para essa vingança, né? Tem um momento em que o Fortunato fala assim, você não é maçom, né? Fala alguma coisa assim. Daí ele tira uma pá de pedreiro, querendo dizer, não, eu sou maçom, sim, né? E é justamente com essa pá que ele empareda o outro, né? Então, poderia ter a ver alguma coisa, a vingança ter alguma coisa a ver com isso, né? Com o fato de um ser maçom e o outro não, né? Mas também é só uma especulação, né? E outra coisa que eu vi de curiosidade, né? É que tem um momento que ele fala assim, o outro personagem lá que supostamente conhecia de vinho, ele confunde amontilhado com xerez, né? Não sei se é xerez que fala, mas é espanhol, né? Daí, assim, se vocês jogarem no Google amontilhado, vai aparecer que o amontilhado é um tipo de xerez, sabe? Ou seja, querendo dizer que o Fortunato nem conhecia tanto assim de vinho, né? Porque, né? Enfim, tem vários comentários desse tipo, mas, bom, são detalhes, né? Não sei até que ponto isso realmente ajuda a entender, a interpretar esse conto, né? Mas, e pensando, por exemplo, nos contos do Edgar, de que maneira essas duas histórias, né, aparecem nos contos do Edgar, por exemplo? O que vocês acham? Vocês se lembram de como que é? Professor, aqui no Coração Denunciador, o do Amontilhado aparece lá no Lenora, né? Que é onde explica a morte da esposa dele, que acho que é o último, não é? Que daí explica toda a narrativa da morte da esposa dele. Ele enterrando o amigo dele, mesmo descobrindo que quem matou foi ele. Né? Então, tipo assim, não interessa se o crime é meu ou seu, não interessa se você sabe, e agora você vai morrer. E eu odeio você mesmo, tipo, eu odeio você pela morte que você não cometeu, mas que eu fiquei com ódio dela. Né? Fui eu, mas eu vou jogar a culpa em você para ficar de boa. Mas assim, pelo fato de tudo ser contos do Edgar, né? Assim, todos os episódios eram contados pelo Edgar, né? Aquilo que é contado, ele assim, é meio duvidoso tudo, né? Até pelo fato do Fortunato, no final, toca o telefone lá, o Edgar atende, e a voz do outro lado fala assim, nunca mais, Edgar, né? Não é assim? Isso significa o quê? Bom, ou o Edgar está tendo uma alucinação, né? Ou o Fortunato não morreu, né? Ou seja, o Fortunato pode ser um fantasma também, né? Ou algo sobrenatural, ou não aconteceu nada daquilo, aconteceu só na cabeça do Edgar, né? Então, assim,
eu achei bem interessante por isso, assim, esse final, né? Acho que, o senhor falando assim, em todos os episódios aparece a imagem dele em vários lugares, sabe? Aparece colado no muro, aparece colado no coisa, aparece na parede, aparece. Então, isso pode ser um indício que seja dentro da mente dele também, né? Tipo, é o mundo de Edgar. Tá ali. Né? Assim, e também em cada episódio, acho que a gente já comentou isso, né? O Edgar tá contando para o Fortunato o que aconteceu com aquela pessoa lá, né? Aquele crime lá, né? Então, por isso também chama Contos do Edgar. Mas também o conto, a história externa, que é a que liga todas as outras, né? Que é a história do Edgar e do Fortunato e da Lenora, né? Também pode ser um conto do Edgar, né? Assim, então, né? Acho que isso torna a série como um todo mais interessante também, né? Professor, não seria o caso dele ter cometido esses crimes? Porque sempre é ele que dá a arma, né? Na verdade. É, Aí ele entra no possibilidade. personagem, né? Porque ali na Iris, no da Iris, que é o do coração do denunciador, delator, onde fica evidente a super audição do velhinho lá, mesmo que depois de cortar a coisa do som, ele continuar escutando a música, né? E, tipo, e o som incomodar muito mesmo. Às vezes, ser as fantasias que ele fez de crimes que ele cometeu, né? Uma forma dele contar algo que ele fez, colocando, né, jogando a culpa numa terceira pessoa, e isso fica explícito lá no último, quando ele enterra o amigo dele. Que daí ele descobre que a culpa, na verdade, era dele, não era das outras pessoas. E mesmo assim, vamos mas lidar. é porque assim, eu acho que a incerteza a respeito do que aconteceu é uma coisa interessante. Mas se você escolher uma interpretação só e tentar argumentar a favor dessa interpretação, como você fez agora, né? Fica um pouco mais problemático, né? Você querer defender a interpretação de que foi ele que matou a moça nesse episódio aí, né? Como que chama esse episódio mesmo? Da moça que morre na festa? Do Iris. Iris, Isso. Daí fica mais difícil, né? A gente pode desconfiar de tudo o que está sendo contado, mas confiar numa interpretação específica é mais difícil, né? É que, na verdade, pode ser tudo ao mesmo tempo, né? Sim, Isso que é o doido da coisa. isso, ou seja, essa incerteza é que é o fantástico, né? Essa incerteza. Ou que o Todorov chama de hesitação, né? Mas a Irene Bessier chama justamente de incerteza. O nome do livro dela é A Narrativa Fantástica Poética da Incerteza, né? A Poética da Incerteza. Então, porque, por exemplo, você falou assim, né, Nesca, que nesse último episódio, quando ele está emparedando lá o Fortunato, ele tem uns lapsos assim, né, que fazem com que ele lembre que foi ele que matou. Mas na verdade, beleza, David. Mas na verdade, assim, é, é um lapso, né, assim, a consciência dele não é algo em que a gente possa confiar, né? Acho que essa que é a questão, né? Então, assim como antes ele acreditava que tinha sido Fortunato, agora ele está acreditando que tenha sido ele, mas é só uma outra possibilidade, né? Professor, e a pomba?
né? Porque ele é das pragas, tudo, né? Cercado das pragas, ele elimina todas as pragas, mas ele alimenta uma, né? Que, tipo, por mais que seja bonitinho, bichinho é considerado uma praga urbana, né? Eu não tinha pensado nesse aspecto. Para mim era, bom, a pomba está fazendo referência ao corvo, né? Né? Só que seria uma espécie de rebaixamento do corvo, né? Porque a pomba, para nós, é... Não, não é. Ah, só você acha a pomba bonitinha, Nesca. Hoje em dia. Não, vem cá, vamos, né? Ela é bonitinha, assim, professor. Ela pode não ser higiênica, pode não trazer saúde, pode não ser bom você, né? Mas que é bonitinha. Ela simboliza a paz, professor. Acho que não simboliza mais, não. É bonitinha, assim, professor. Tá bom. Mas, enfim, eu vejo nesse aspecto, assim, como uma espécie de rebaixamento, né? Assim como vários outros aspectos, né? Assim, é uma coisa que se passa na periferia, né? Eles eles trabalham com dedetização, né? Assim, tá bom, Gislaine. A pedra do açougueiro. A pedra do açougueiro. A pedra do açougueiro. Aham. Então tá, né? E eu pensando em faca do açougueiro. Eu tô brincando. Estranho, né? Metzengerstein. Interessante. Primeiro que o açougueiro não usa pedra, né? Então, né? Se fosse uma marreta ainda, né? Que é aquela marreta que o povo mata, né? Mas a pedra. Então tá. Mas, ó, boa Será noite. que é o instinto primitivo? Porque antigamente, né? No início dos tempos, na época da pedra lascada lá, que a gente matava com as pedras. Né? Olha, que cortava lá, lá dos açougueiros, das pedras. Só não quero encontrar nenhum açougueiro assim. Não, não quero nenhum. Mas aqui já quase 1h, gente, tá bom? Beleza, obrigado. Beijo, boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Até mais. Até mais. Só que qual a relação entre a pedra do açougueiro, né, e o conto propriamente dito, né? Não é muito claro, né? Se é que tem alguma relação, né? Professor, Fala. dentre as obras do Poe, eu percebi que só o Corvo, pelo menos das que eu li, em poema, né? Tem alguma outra? Sim. Ele tem? Ah, tá. Ele tem... a maior parte das obras dele, conhecidas, são contos, Mas ele tem poemas também, né? Eu vou ver se eu encontro, assim, em PDF já alguma coisa, né? Mas o Corvo é o mais famoso, né? É interessante, é bonito também, né? Aham, Inclusive, tem várias traduções, né? Corvo. Tem, inclusive Machado de Assis, parece que traduziu. Sim, o Machado, Fernando Pessoa, É verdade. Eu li, assim. Achei muito bonito. Sim. Bom, mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre esses contos? Professor, eu queria falar. Fala, Décio. É o seguinte, até estava meio acanhado toda vez que eu entrei, sabe? Esse horário não era tão bom para mim, mas eu peguei esse link, não me lembro se alguém me mandou o link do grupo, ou se eu peguei no Facebook. Eu sei que foi no Facebook. Não sei se alguém me enviou, se eu vi o grupo. E eu quero deixar registrado que eu me interesso muito pelo assunto e sei praticamente nada do assunto.
E foi muito proveitoso ficar aqui só de ouvinte, né? Acho que tem uns 5 encontros que eu estou já aí com vocês, só ouvindo. Mas foi muito proveitoso. E eu não quis abrir mão de entrar, né, que seja um pouco. E eu ouvi o que vocês tinham a dizer, porque eu não consegui acompanhar o material, eu mal consegui ler um pedacinho da teoria com teoria básica lá, que é do Todorov, né? Todorov. Nem me lembro. Isso. Eu comecei a ler e daí eu tive que abandonar porque eu já estava... Enfim, aconteceu na minha vida o projeto de vocês, quando eu estou com algumas coisas em andamento. Mas achei muito interessante, quero continuar, quero pedir ao senhor para deixar à disposição aquele material que está lá numa área comum para a gente, porque eu não consegui estudar, mas pretendo sim. Eu tenho essa curiosidade nessa área por conta a minha formação eu tenho o mestrado aí pela UEMS em 2014. Fui orientando da professora Zélia. Legal. E eu tenho esse interesse porque a literatura como um todo, ao meu ver, a obra de arte como um todo, ela tem esse lado, ela precisa ter esse lado, digamos, vou usar uma palavra aqui, não sei se muito adequada, mas esse lado meio maluco, meio... É o momento em que nós adultos viramos criança e falamos, faz de conta que é assim e vamos ver isso, né? Faz de conta que é assim e vamos assistir esse filme. Então, para mim, tudo tem isso. Tudo tem o fantástico. Tudo tem... Tudo, sem exceção. Né? Alguns mais, alguns menos, algumas... Até obras como o filme, por exemplo, quando ele retrata uma determinada vida de uma pessoa, o diretor não consegue manter assim aquela história linear de uma vida certinha, porque ia causar desinteresse e ia fugir a ser obra de arte. Enfim, tenho muito interesse no assunto. Hoje é o último dia? Não. Tem mais encontros? Sim, tem mais encontros, né? Tá. Eu só sei que para mim vai ficar um pouquinho mais difícil agora, porque eu estou matriculado eu estou fazendo uma disciplina como aluno especial no doutorado aqui na UFMS. Mas eu quero pedir ao senhor, eu entrei para pedir isso e paciência um pouquinho com meus colegas também aqui de vídeo, para que deixe à disposição o material, que a hora que der eu vou me atolar nessas leituras, sim. Beleza. Tanto a teoria quanto as obras de arte. Sim. Tá bom. Tá? Vai ficar disponível no Google Classroom. Vai continuar disponível lá. E certo. Os encontros todos estão sendo gravados e postados no YouTube. Certo. Então é isso, professor. Basicamente, eu demorei para entrar e vou precisar sair também. Mas é basicamente para falar isso. Eu tenho muito interesse, tá? Beleza, não me desligue do grupo, pelo amor de Deus, por eu não conseguir acompanhar direitinho. Não, tranquilo, tá, eu não estou desligando ninguém, não. Então tá bom. Muito obrigado, tá, professor? Eu que agradeço pela participação. Valeu, obrigado. A Nesca está colocando uns links aqui de obras que têm interesse, né? É só uma, professor, que é a dos Mascarados aqui, do James Ensor, esqueci o nome, deixa eu ver se eu acho. Que é essa dele no meio do monte de máscara, sabe? Ele é o único que mostra a cara no meio do monte de mascarado. Isso ficou muito presente para mim lá no conto. Assim, sabe? Tipo, uma realidade, uma verdade no meio do monte de mentira. E é tudo muito fantasmagórico, muito pesado, muito eu não estou conseguindo... Eu clico... Clica no último, Pro. O primeiro link tá ruim mesmo. Ele aparece, mas some. Aparece, mas some. Acho que é por causa do... Depois eu vejo. Tá. Bom,
E aí, mais alguma coisa que alguém queira falar? Eu pensei, para o próximo encontro, em 2 contos, né? Que são... Eu já mencionei esse conto, chama O Nariz, do Gogol, que é um escritor russo, né? Ou seja, sendo russo, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou pronunciar Gogol mesmo. Chama O Nariz, está naquela coletânea organizada pelo Ítalo Calvino, né? E o capítulo 6 do Davi Rose vai falar o Davi Rose é esse aqui, ó. Né? A gente leu um capítulo dele já, A Ameaça do Fantástico. O capítulo 6 vai falar do fantástico e grotesco. E para ele o grotesco seria o fantástico com aspectos humorísticos, né? Que é justamente o que acontece nesse conto do Gogol. Então seria o Nariz, esse capítulo 6 do Davi Rose, e como leitura complementar, um conto chamado Os Amigos dos Amigos, que também está na coletânea organizada pelo Ítalo Calvino, que é do Henry James, um escritor norte-americano, né? Então, a coletânea essa daqui também está postada lá. Então, esses 2 contos que eu estou falando fazem parte dessa coletânea, né? Sendo assim, então, o primeiro seria o Gogol, o segundo, o capítulo 6 do Davi Rose. E se der tempo, se vocês, né, como leitura complementar, Os Amigos dos Amigos. Mas daí eu passo por escrito direitinho, né? Assim que eu compartilhar o vídeo que está desse encontro, deste de hoje, que está sendo gravado agora. Tá bom? E daí, então, na semana que vem, a Nesca já começa o projeto, né, Nesca? Isso, gente. Eu pedi para mandar, ninguém mandou. Eu vou incomodar o povo lá na página, professor. Ô, mulher, bom, manda para mim o teu. Eu vou colocar o meu WhatsApp aqui, aí você manda, pode ser? Então tá, peraí. Nesca, eu posso divulgar o seu WhatsApp quando eu fizer a divulgação da sua ideia no Facebook? Pode sim, professor, pode sim. Aí então, fala só, né, que é para falar, porque é muita gente nesse trem. Aí fala que é do Fantástico. É 67? É. Aham. Porque não compensa mudar, precisa aparecer eu também, o meu é 19, que era de onde a minha mãe... Tá bom. Então, obrigado, até a próxima. Obrigada. Tchau. Ok, professor, obrigada. Tchau, tchau. Ô, professor, você viu que bonita que ficou a Sidneia? Eu vi. Eu adorei. Ok, tchau. Obrigada, Nesca. Adorei. Você viu que não faz igual, né? Porque eu não consigo, não. Mas tá bom, a gente vai tentando. Não, ficou melhor do que eu já sou. Lógico que não, né, mulher? Eu não consegui o óculos, eu falei, não vou fazer, é muito fino o trem. Sabe que eu percebi isso depois? Depois, eu acho que eu fiquei tão emocionada que depois que eu fui pensar, nossa, tá sem óculos. Eu não consegui, eu falei, não, eu vou fazer o óculos, vou estragar tudo, vai ficar sem óculos mesmo. Mas obrigada, adorei. Isso. Eu que agradeço por deixar, valeu. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigado.